Cada podcast começando falando mais uma vez aqui do Autódromo de Interlagos durante a final da NASCAR Brasil. O meu convidado dessa vez é o Tito Giafone. Tito, obrigado pelo seu tempo e por essa oportunidade de bater um papo aqui com a gente. Boa tarde para você. Valeu, privilégio estar aqui com vocês. Obrigado eu aí pela. É muito bom tá sempre aqui apresentando, falando um pouquinho sobre dia a dia, sobre a corrida. Então, quanto mais a gente se apresenta, melhor é. Então, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga ter uma conversa super legal aqui. Valeu. Bacana. Bom, vamos começar falando sobre o lado de fora do automobilismo. Quem é o Tito Giafone? O que você faz quando você não está dentro do carro ou quando você não está aqui no autódromo? Cara, é uma pergunta. Não é difícil, mas é porque o nosso assunto é muito sobre corrida, já que a gente convive sempre em família. Então, fala sobre corrida. Eu tenho um simulador em casa, então, puta, eu fico lá sentado o dia inteiro quando eu posso. Então, mas eu também, cara, eu amo esporte, então tudo que de esporte eu já tentei. Eu já joguei tênis, já joguei basquete, já lutei boxe, ainda luto boxe. Então eu sempre explorei um monte desses lados. Acabei ficando com o automobilismo, que eu acho o que eu mais gosto. Mas eu também gosto de música, eu sei tocar piano, bateria, já tive aula de guitarra também, baixo, violão. Então eu gosto também de fazer umas tarefas por fora. Eu ainda estou no terceiro ano do ensino médio, e então também tem esse lance de administração com as faltas, o que acontece, que também é um negócio interessante aí para falar. Mas, cara, eu sou um cara muito de boa, eu gosto de fazer minhas coisas, sabe? Ficar em casa sozinho, não sou muito de ficar na farra. Então eu acho que a gente passa por muita fase, e a fase que eu tô agora é realmente de ficar em casa, o máximo eu sair para casa do amigo assistir Netflix também. Mas eu gosto muito de ficar na minha, né? Eu sou um cara que fico bem se eu tô sozinho, independentemente se é para sempre ou se é só por um tempo pequeno. Bom, você falou um monte de coisas aí, tem bastante assunto para a gente explorar. Vamos começar falando dessa questão da escola, porque eu acabei de ler a biografia do Hélio Castro Neves e ele fala desse lance de gerenciar faltas no colégio. Eu lembro também, quando eu li a biografia do Senna, ele contava a mesma coisa. Imagino que na sua família seja mais tranquilo, porque você tem o seu pai, você tem o seu irmão, todo mundo é piloto, mas alguém pega no seu pé, sua mãe pega no seu pé, como que é esse controle? Como é que você faz para lidar com isso? Então, no começo, no começo da escola, quando eu era muito pequeno, até tinha esse chave de minha mãe, tem que tirar nota boa, tudo, mas daí quando ela viu que eu ia pra corrida mesmo, é tipo, cara, se passar de ano, tá de boa, não pode ficar também desleixado, né? Você tem que fazer o que for, o que der, né? Então, não é que eu largo a mão, tudo que eu consigo fazer direito eu faço, só que, infelizmente, eu não tenho muito tempo, então acaba não tenho as melhores notas, só que eu também não repito de ano e não fico para trás, mas essa administração aí é muito engraçada, até porque eu tenho sorte que a escola que eu estudo tem licença se eu falto por corrida, né? Então, se eu não tivesse essa licença, eu estou no primeiro semestre do ano, eu já teria repetido o ano inteiro. No meio do semestre eu já teria repetido, então ainda bem que tem isso, mas dar essa administrada é muito difícil, ainda mais porque não, é só de falta. Então, de nota eu acabo ficando um pouco para trás, que eu perco conteúdo. Só que meu pai e minha mãe, eles não estressam muito com isso, com tudo que. Se, tipo, sendo que se eu passar de ano, se eu tiver umas notas lá na média, tá de boa. Se eu tirar uma nota vermelha, daí já é outra história, mas se eu continuar do jeito que tá agora, não tem problema não. Porque se você repete de ano, atrasa todo o seu planejamento, até na sua carreira no automobilismo, né? Acaba que Certo. não vale muito a pena. Você está em que ano agora e você imagina fazer faculdade ou não? Saiu do ensino médio, já era. Eu tô no terceiro ano do ensino médio e sim, eu pretendo fazer faculdade, eu quero fazer de business, então levar a vida só com a corrida hoje em dia é muito complicado, então você tem que ter esse plano B, você tem que estudar e ter pelo menos uma base para se o plano A não der certo, você ter pelo menos alguma coisa para construir. Então eu vou fazer sim faculdade, vou continuar fazendo essa administração aí das faltas. Mas é isso, sabe? Mas tem que estudar e tem que pelo menos ter um diploma.
Pô, bacana, essa parte de business, por que que você acha que é uma boa ideia fazer isso? O que que passou pela sua cabeça? É algo que você gosta? É algo que você aproveita na sua carreira? O que que você imaginou? Da onde que veio essa vontade de fazer business? Eu acho que um monte de coisa que eu aprendo com o business, eu posso também implementar na minha carreira, com patrocinador, com propostas, e também, já que eu tenho o meu pai que também administra empresas, essas coisas, eu acho que eu tenho uma base muito forte, então ele tem muito que me ensinar. Diferente se eu fosse para um lado de, não sei, moda, que não tem ninguém na minha família que mexe com isso, então seria uma outra história. Então eu acho que por eu ter essa base, eu também ser muito interessado nesse assunto, foi a minha opção mais forte. Eu também fiz alguns cursos para ver o que eu me encaixaria melhor, tudo. Esse foi o primeiro disparado, então eu acho que não tem nem o que duvidar, sabe? É nisso e já era. Não, legal, é. Uma coisa acaba levando a outra, aquilo. Você segue no automobilismo, você vai precisar correr atrás de um patrocínio, você vai ter que saber gerenciar a sua carreira. Mesmo que você tenha uma equipe por trás, você vai ter que encabeçar essa equipe. Acho que complementa de uma maneira bem interessante isso daí. Mudando um pouquinho de assunto agora, você comentou que você toca bateria, já fez aula de guitarra, de baixo, de piano. Eu achei bem legal quando eu vi o seu vídeo no Instagram tocando bateria. Acho que foi o seu pai que postou. Porque eu também toco bateria, eu também tenho Ah, um que legal. contrabaixo em casa. E daí eu vi você tocando assim, eu falei, peraí, deixa eu ver se tá tocando direito isso daqui, né? A pretensão do cara. E tá mandando bem pra caramba, cara. Há quanto tempo que você toca? Cara, eu faço aula de música, eu acho que também desde os 8 9 anos de idade. Eu comecei com violão, daí o meu professor de violão me apresentou pra bateria, daí eu me empolguei pra caramba, mudei de professor, fui mais especializado, e desde então eu tô aí. Eu acabei ficando parado uns 2 3 anos aí por conta das corridas, só que esse ano abriu um espacinho aí na minha semana e eu voltei a fazer aula de bateria também com a professora que eu fazia antes. Então, eu fiquei com medo agora que você sabe, vai ver se eu tô fazendo coisa certa ou errada. Eu queria nem postar esse negócio aí pra não pegar mal. Mas, puta, eu gosto pra caramba, sabe? Desde pequeno eu escuto música, sempre tô muito envolvido nesse assunto também, então é um negócio mais pra relaxar, sabe? Só pra ficar de boa. O piano, eu tenho um teclado em casa também, então quando eu tô estressado, alguma coisa, eu vou lá pra desestressar e ficar tranquilo. É um hobby muito legal. Acho que eu vou tentar levar pro resto da vida que tem alguma coisa à parte que você faz pelo menos razoavelmente ok, é muito gostoso. Eu faço razoavelmente ok também, tá? Eu toco há muito tempo, mas eu não estudo há muito tempo. E tem um agravante, eu sou casado, a minha esposa, como você deve imaginar, não quer uma bateria dentro de casa. Tá certo. Então, Nem minha mãe. eu peguei um contrabaixo, às vezes eu toco um pouquinho de contrabaixo, mas é aquele negócio, é um hobby, é para desestressar. A gente que tá no automobilismo acaba entrando muito nisso daqui, porque tem corrida o tempo todo. Você tá na televisão, tá passando uma corrida, você para assistir. Sim. Então a música, ela é. E imagino que para você também, o fato de você trabalhar bateria e piano, coordenação motora, o cérebro e a força mental, isso daí o que se desenvolve é absurdo também, né? Sim, eu acho que, igual eu falei, tem muita coisa que a gente nem imagina que pode agregar para a nossa vida profissional de corrida, né, de automobilismo. Então, sempre experimentar alguma coisa de tudo é muito bom, porque acaba que você fala, puta, igual você falou, música, o que que vai agregar? Pode ser coordenação motora, tempo de dar o pé, o tempo de mexer no chimbal, que pode ser do freio. Então, um monte de coisa que você vai pegando tempo, pegando ritmo e você acaba descobrindo outros caminhos de se desenvolver mesmo ainda mais profundamente no automobilismo. Então é muito interessante até esse ponto que você trouxe aí, e também para você aí que quer fazer corrida, você não pode fazer só isso também, viu? Dá uma olhada no que vocês têm aí para explorar e sempre tentar de tudo, porque às vezes você gosta muito de corrida, mas não é isso, então tem que sempre dar uma explorada e cada coisa vai agregando, certo? É isso. Sem dúvida. E aí, nessa esteira de coisas que ajudam no automobilismo, você comentou que você experimentou vários esportes e que você ainda faz boxe até hoje. Como que o boxe te ajuda? Espero que não seja na hora de arrumar uma ultrapassagem na pista. Eu acho que de receber porrada, pra ser sincero. Mas eu nem sei porque eu gosto disso. Às vezes hoje em dia eu faço mais aula particular, daí eu penso, tipo, cara, eu tô pagando um cara
pra vir pra minha casa e me meter porrada, me meter a mão. Eu falo, cara, sou um idiota da cabeça, não é possível. Mas, então, eu ainda não entendi muito que isso agrega na minha vida profissional, mas com certeza deve ter alguma coisinha, né? Alguma coisinha que eu ainda não prestei atenção, mas eu faço mais porque o meu pai, ele sempre foi do jiu-jitsu, e daí eu acabei tentando pro jiu-jitsu, fiz uma aula de boxe, falei não quero jiu-jitsu, coisa nenhuma, quero ir pra mão mesmo, mas tipo, eu faço mais na minha, sabe, pra um hobby também. No semestre passado quase cheguei a competir no amador também, mas daí esse ano acabou que não encaixou muito o calendário, acabei ficando mais com uma aula uma vez por semana, só particular. Mas eu gosto muito, eu acho que o preparo físico do boxe, na verdade, ele ajuda demais, para ser sério, porque o que você pega na corrida, cansa muito o ombro, trapézio, às vezes abdômen, e é isso que a gente mais treina no boxe, né? O ombro, para não ter a mão para cima, o trapézio também que sustenta o ombro, as costas, o abdômen para receber porrada e para dar um golpe forte. Então, isso, a parte física do esporte ajuda pra caramba. Então, é uma coisa a se ver também. Cara, você comentou que o seu pai é do jiu-jitsu, eu não sabia disso. E aí eu cruzei as duas coisas. Antes de eu fazer cobertura de automobilismo, eu cheguei a fazer cobertura de MMA. Tá E louco, é hein? uma coisa muito brutal, porque você tá sentado aqui, tá o octógono, e você escuta a porrada, né? A hora que os caras dão um soco um no outro, você escuta a porrada. E aí daqui a pouco o pessoal começa a sangrar. É muito brutal, velho. Você assiste MMA, você gosta também? Ou o boxe é só uma prática mesmo? Cara, eu tive, o final do ano passado, eu tive essa tara por boxe, então assistia tudo de boxe, tudo de UFC, eu era, cara, viciado, só que daí eu acho que eu quebrei o ritmo do boxe e acabei não acompanhando tanto. Eu ainda gosto muito de ver se tá rolando, se tem uma luta que é legal de ver, eu sempre ligo a TV, só que acaba que tem uns lugares que é pago, que eu pagava antes, só que hoje em dia não faz muito sentido, já que eu não vejo toda hora. Então, mas se tá passando, eu vejo, eu gosto muito de ver dois, dois idiotas igual eu se matando em um ringue aí, mas é um esporte muito interessante, eu acho. E pra gente fechar essa parte de hobbies, você também comentou que você assiste Netflix. Tem alguma coisa que você tá. Eu comecei a assistir Stranger Things, por exemplo. Tem alguma coisa que você tá assistindo nesse momento, ou alguma coisa que você assistiu que você gostou muito e que você recomenda? Cara, eu tô assistindo Stranger Things também, é um seriado que eu acho bem legal, pra ser sincero, só que eu tenho um seriado que é tipo, cara, se eu não tenho nada pra ver, nada pra fazer, eu vou ligar a TV e vou ficar vendo isso, que é Rick and Morty. Pra mim não tem erro, sabe? Eu acho engraçado, umas histórias muito loucas aí, literalmente pra você ir pra outro mundo aí. Mas eu acho um passatempo legal, sabe? Pra qualquer tipo de situação, né? É muita brisa, né? Cara, É, é surreal. Eu não é consigo doideira. explicar. Ah, fala assim, você precisa assistir Rick and Morty. Só que eu não consigo explicar o que que é, Não porque dá, é muito brisado. não O dá pra negócio é entender. surreal o É, tempo todo. exatamente. Então é basicamente um velho xingando um cara mais novo aí, que é o neto dele, indo pra outra galáxia. Basicamente isso em desenho animado, coisa louca, não dá pra explicar. Se tiver interesse, é só clicar aí no Netflix pra ver. Mas vale a pena, né? Não, vale É muito muito. É engraçado. engraçado pra caramba. É É, legal. bom, vamos agora entrar um pouco na parte do automobilismo, só que antes eu queria falar, explorar um pouquinho o lado seu com a sua família. Seu pai é do automobilismo, seu irmão, sei lá, a família inteira. É, você nasceu num clã do automobilismo. Em que momento que você percebeu que você estava num clã do automobilismo? E em que momento que isso para você foi um estado de caralho, eu gosto disso daqui também, eu quero seguir nessa linha. Cara, eu acho que não teve um só momento que eu parei, pensei e falei, eu acho que é isso mesmo que eu gosto. Acho que é um negócio que você vem construindo, é difícil, igual você falou, nascer uma família que corre desde o meu avô, meu pai, meu irmão, até meu primo, meu tio. Então, viver nesse meio é difícil você se interessar por outras coisas, porque é o tempo inteiro falando disso. Mas também é fácil pra ver se você não gosta, porque se você não tá falando muito com sua família é porque é alguma coisa do automobilismo aí tá errado. Então, eu acho que não é só uma maneira de eu me expressar
que eu gosto mesmo, em estar na pista, mas também é de me aproximar do meu pai, da minha família, do meu irmão, um assunto, né? Então, não é só por isso que eu corro, obviamente, já tentei, igual eu falei, eu já tentei um monte de outros esportes para ver se é realmente automobilismo que eu gosto. Nenhum deles me interessou igual. Então, eu acho que tá nesse meio com minha família inteira sempre envolvida é muito bom que você sempre tem um assunto, né? Não tem uma hora do dia que você vai falar com seu pai e não tem algum assunto de corrida para falar. Então, é muito bom que você tá constantemente aprendendo, né? Meu pai tem muita coisa para me ensinar, o meu avô, meu irmão, meu tio. Então é um aprendizado constante aí que a gente nunca vai perder. E igual eu falei, não tem um momento que eu cheguei e falei, caramba, eu acho que é isso. É um negócio que vai vindo, sabe? Eu nasci no meio disso e eu acho que. Acho não, eu tenho certeza que eu vou ver isso pra sempre. Cara, eu imagino que realmente o tema é sempre esse, ou a grande maioria do tempo é esse. E como que é esse papo? Vocês se aprofundam? Vocês, sei lá, vocês estão assistindo uma corrida, tem um lance lá, um pega para capar, vocês analisam aquilo, o cara fez isso, fez aquilo, e vocês olham o onboarding uns dos outros para analisar, um dá dica para o outro. Como que é essa dinâmica de vocês? Eu acho que, igual eu falei, é um aprendizado constante. Então, meu pai, que já foi comissário, hoje em dia transmite, então se ele não está em uma transmissão da Fórmula 1, hoje está vendo, e acontece algum lance lá, eu gosto de ver com ele também, porque tudo que a gente vê, a gente aprende e a gente pode aplicar na vida real, né? Então, um lance que acontece na corrida que a gente vê lá, e talvez foi desrespeitoso, mas sei lá o quê, daí esse bafafá inteiro, e a gente interpreta da nossa forma para ver se acontecer um dia na vida real, é válido agir de tal maneira ou não, então você já chega para essa mente mais preparada. Então é um aprendizado constante que a gente sempre vai cutucando de pouquinho em pouquinho. E também onboard pra caramba, não tem uma vez que eu vou pro treino e pego um board no nosso com meu pai, ele sempre tá tentando me ajudar. Também não se intromete tanto, que ele não gosta de ser aquele pai lá que fica me pressionando, ele sempre me deixa no lugar. Então, mas eu gosto muito de ir lá ver com ele, porque a experiência que ele tem não tem preço, sabe? Eu acho que eu ouvi o Rubinho comentando numa das entrevistas que ele dá, que o Fefo gosta mais que ele tá ali trocando ideia, dando umas dicas, e que o Dudu é mais na dele, gosta mais de explorar as coisas. Você se considera em qual desses dois lados em relação ao seu pai? Cara, eu acho que eu sou um meio dos dois, sabe? Eu amo estar no carro lá explorando comigo mesmo, sabe? Porque vai ter uma hora que meu pai não vai estar comigo aqui para me ajudar, então eu tenho que saber me virar sozinho, sabe? Eu tenho que saber estar na pista e, puta, tenho que fazer essa coisa de tal jeito, sabe? Senão, porque vai chegar uma hora que meu pai não vai estar aqui e eu vou depender de quem? Eu vou ficar dependendo para ele, tipo, dependendo dele para sempre, não dá. Então, ter esse lado de autônomo, né, de aprendizado, e você sempre tá buscando sozinho as coisas, é muito bom. E é isso que ele incentiva muito a gente, sabe? Tipo, cara, fica aí na tua e você que se vira. Eu vou dar um toque, outro, mas eu quero que você aprenda sozinho para você se virar. E só que claramente não tem como ele, se eu não tô achando alguma coisa, obviamente que ele vai me ajudar, não é que ele vai me largar e falar, tipo, eu sei que tem uma coisa que eu posso fazer para melhorar, você dar um resultado melhor, mas não vou fazer porque ele não procurou. Não fica, não vai ser assim, Se né? pode. Você que se pega, eu vou ficar na minha. Não vai ser assim, né? Então, ele tenta os dois lados. Ele quer me ajudar, mas quer que eu aprenda sozinho. Então, eu acho que isso é muito bom ter esse balanço. E, bom, ele corre na Truck há muito tempo. O Nick começou a Truck agora. E por que que você resolveu ir para NASCAR e não para Truck? E se você imagina em algum momento você indo para Truck, ou se não, sua carreira vai ser focada em turismo mesmo? Cara, a Truck hoje em dia é uma das categorias do Brasil que financeiramente, né, de contato, tudo é o que mais dá retorno. É uma categoria que hoje em dia está bem barata e muito patrocínio está procurando. Só que por ser meu primeiro ano, eu ainda tô dando uma explorada nos outros caminhos, né? Então, meu irmão explorou a Fórmula, meu pai também, e eu tô explorando agora o carro do turismo, né? Então, na NASCAR, talvez uma Stock Car, uma NASCAR lá fora, uma GT3, eu nem sei, eu não sei, a gente nunca sabe como que vai ser o ano que vem, então dá essa explorada primeiro antes de voltar aqui e tentar um negócio mais pé no chão, acho que
é sempre bom, sabe? Todo mundo tem que ter uma oportunidade, todo mundo que puder, né, e tiver a chance, tem que ir lá fora e botar a cara pra apanhar mesmo, pra ver se vale, ainda mais a experiência que você ganhar lá fora. Quando você volta outra pessoa, você volta outro piloto. Que eu fui pra seletiva da Driver Development lá pela Surf USA, que a NASCAR mesmo organizou. Cara, foi uma semana e meia, e eu voltei aqui completamente outro piloto. Eu fui pra lá um moleque, parece que eu voltei um homem, entendeu? Eu aprendi em uma semana e meia lá fora muito, muito mais do que posso ter aprendido o ano inteiro aqui. Então, ter essa experiência lá fora, antes de você voltar aqui pro Brasil, botar a cabeça no chão, o pé no chão e a cabeça no lugar, eu acho que é muito importante, sabe? Às vezes é um tiro muito longe, que o pessoal fala, só que às vezes tem que dar mesmo, sabe? Pra ver no, em que vai rolar, mas também nunca ficar forçando demais e porque também é um buraco sem fim. Você tem que dar essa mediada, só que, cara, eu acho que a Trek é uma categoria muito válida pro futuro e eu posso me enxergar também correndo com ela. Se eu fizer um trio lá com meu pai e com meu irmão, seria o time perfeito aí pra mim. Então, é uma categoria para ficar de olho, com certeza. Você falou bastante de explorar oportunidades fora do país, que você teve lá no Drivers Development. Para o ano que vem, você segue aqui na NASCAR Brasil ou você está vendo alguma coisa para fazer fora do país? Cara, é um assunto delicado, porque a gente, igual eu falei, é muito difícil já falar isso agora, porque os carros são novos, o preço dá uma subida e a gente nunca sabe se vai ter patrocínio, se não vai. Então a gente está tentando buscar esses lados, porque tirar do bolso a gente não tem como, não é uma opção. Então a gente sempre tem que ter um apoio extra e também algumas categorias lá fora, a gente sempre tem que ficar de olho, e igual eu falei dessa experiência, então é um negócio que ainda nada definido, não falo isso para esconder jogo, é porque realmente não tem nada definido, mas mais para frente a gente vai se acertando e vai decidindo o que faz. Bacana. Bom, essa daqui é a final da NASCAR Brasil. A última etapa foi no Velocitar. E se foi muito bem lá no Velocitar. Acho que foi a sua melhor etapa, se a gente pegar o ano todo. Comenta um pouco pra gente o que você acha que levou aquele desempenho tão forte no Velocitar. Cara, eu acho que não é uma coisa, eu acho que são um conjunto de coisas pequenas, grandes, médias, que a gente vem construindo desde o começo do ano. Eu sou um cara que sempre estou muito em cima do que a gente vai fazer no carro, do que a gente pode melhorar, do que eu posso melhorar como piloto, como pessoa. Então, é um negócio que a gente vem construindo. No começo do ano era brigar para ficar em 17º, 15º, que nem consegui isso, a gente fazer direito, mas e agora a gente já vem com um resultado mais forte, então essa evolução são coisas pequenas que a gente vai buscando e sempre aprimorando, né? E eu acho que igual eu falei, a minha experiência lá fora, eu voltei com outra visão do automobilismo, né? Outra visão enquanto eu tô na pista, e que é muitas questões a considerar, não é só você estar lá e guiando, o trabalho todo fora do carro, é fora do carro. Então, eu acho que todo esse relacionamento com engenheiro, com chefe de equipe, me ajudou a construir um carro que estava espetacular, que não tem uma coisa a reclamar, e junto com a minha dedicação, eu acho que sempre tendo vindo um board, telemetria, eu acho que essas coisas, acho não, tenho certeza que essas coisas vão me ajudar a me tornar um piloto melhor. Então, você vai aprendendo a se dedicar mais. Eu acho que o que mais me pegou foi esse aprendizado de dedicação, que eu realmente, cara, tô ficando cada vez mais centrado e vou continuar tentando melhorar isso aí para sempre, né? Que tenho certeza que sempre vai me ajudar. O norte-americano, ele tem essa mentalidade bastante disciplinada, dedicada. Você, de repente, até dominar 360 aquilo que você está fazendo. E como piloto, você tem que conhecer a sua ferramenta de trabalho, né? O interessante é que você também vem de uma família que produziu os carros da Stock Car por muito tempo. E você tem esse interesse também do lado mecânico, do lado da engenharia do carro. Você conversa com o engenheiro, conversa com o mecânico, você até com seu pai, tipo de ajuste, você trabalha, você vai atrás desse tipo de coisa também? Cara, tem umas vezes que eu até me pergunto se eu quero ser piloto ou mecânico, porque, cara, eu gosto muito.
Eu gosto muito, cara. Se eu não fosse, igual eu falei, se eu não fosse fazer faculdade de business, ia ser de engenharia mecânica, alguma coisa assim, porque, cara, sou viciado nessas coisas. E eu sou, não só porque eu gosto, mas porque eu vejo que isso me ajuda. Então, eu saber o que a gente está mudando no carro me ajuda a saber como que eu posso guiar diferente para me adaptar a isso, entendeu? Então, sempre entender como que o carro funciona, sempre entender como tal acerto é feito sempre te ajuda a ter uma outra estratégia na corrida, ou que seja na tomada de tempo, em qualquer situação. Então, sempre se aprofundar nesse assunto, quanto mais você se aprofundar, melhor. E então, eu acho que eu já entendi que eu não sou o piloto mais talentoso do mundo, então eu acho que eu tenho que ter essa outra dedicação, sabe? Eu tenho que ter esse ponto forte, que é uma das coisas que eu também venho consumindo demais, eu aprimorei muito. E por a família já ter feito também os carros da Stock, eles me ajudam pra caramba. Também não é só, o assunto em família não é só também de tô vendo uma corrida, tô vendo o board, onde que eu posso frear, mas também qual acerto que eu posso fazer, como que eu posso fazer, como que é a gaiola feita, produzida. Esses negócios são muito interessados, sabe? Até negócio, como que a gaiola do carro é feita, às vezes você não precisa saber, mas eu gosto, sabe? Não, eu não tenho muito esse afastamento, sabe? Também tem muitos pilotos que são muito bons e não sabem do que é feito o pneu e não tem problema nenhum, porque eles são super talentosos, são bons do jeito dele. E eu já sei que eu não sou bom desse jeito, então tem que ser bom em outro, igual eu falei antes. Então eu vou explorando esses lugares que eu gosto demais. Eu acho que essa questão do talento, ela é uma coisa bastante relativa. Eu acho que todo mundo tem pontos fortes e pontos não tão fortes, e você explorar o seu ponto forte, com certeza vai te dar vantagem naquilo que talvez não seja o seu ponto tão forte. E a parte de conhecimento do carro, poxa, você tá com o Rubinho Barrichello, o que falar do que é o Rubinho Barrichello no acerto de qualquer carro, né? E você vai conversar com ele, com certeza ele não vai falar, "Ah, não, eu acho que é um ponto fraco, eu tive que ir atrás do acerto por claro que não, né? É uma das coisas que ele mais poderia ter investido e que você mais pode ter investido. E é interessante você falar essa parte da curiosidade também. Eu também tenho essa curiosidade de entender tudo de qualquer coisa. Então, assim, a gente está falando de automobilismo, eu tenho a mesma curiosidade de saber como você faz uma curva e como um carro é feito. E eu acho que tudo aquilo que a gente souber dentro do ramo que a gente está atuando engrandece a gente. É que nem música, eu toco bateria, mas eu sei que eu estou tocando junto com contrabaixo, então eu quero entender o que, que o baixista está fazendo, né? Perfeito. E uma piadinha que eu sempre ouvi tocando bateria, o baterista não é músico, né? Ele não sabe nada de harmonia. Eu falei, então peraí, que agora eu vou estudar harmonia só para trocar ideia com você. Sim. E, bom, falando um pouco ainda de automobilismo e de acerto de carro, você está lá na Full Time, você está com o Rubinho Barrichello, você está com o Thiago Camilo, são dois dos tops que a gente tem aqui no Brasil. Obviamente que quando abaixa a viseira todo mundo quer ganhar, mas como é essa convivência de vocês nos boxes? Eles têm esse papel de mentor para vocês ou não? Eles estão na deles e o lance é só competição mesmo? Cara, eu acho até engraçado porque a primeira vez que eu vi o Thiago Camilo foi no começo do ano. Eu falei, cara, esse cara aí não gosta de mim, não. Eu acho que ele nunca vai me ajudar. Mas, cara, o Thiago Camilo junto com o Rubinho, porque o Rubinho eu já venho desde pequeno com ele, né? Que a prima do meu pai era casada com ele, então eu cresci junto com o Dudu, com o Fefe, então a gente já tem um relacionamento muito legal. E o Thiago que eu conheci esse ano. Cara, me surpreendeu, porque eu achei que ele ia ficar muito na dele, ia esconder muito o jogo. Claro que, como eu, como todo mundo no automobilismo, esconde o jogo. Só tem que ter alguma carta na manga. Você não vai. Se você sabe de um segredo que você sabe que vai voltar você mais pra frente do grid, você não vai falar pra todo mundo do grid, senão você vai ficar no mesmo lugar, entendeu? Mas claro que eles me ajudam muito, muita. A grande parte do aprendizado que eu venho tendo esse ano são deles. Então, em meio de treino, o Thiago senta no meu carro e fala, cara, tô vendo que você tá fazendo isso de errado. Pega a telemetria comigo, fala comigo que eu posso fazer alguma coisa, fala de tal cedo ou sei lá o quê. Então, ele me ajuda demais com o Rubinho também. O Rubinho me ajuda muito na parte de pista, mas também muito com a parte pessoal. Então, como a lidar com sua ansiedade antes de ir pra corrida. Ele mesmo tava eu falei que na última etapa eu fiz a pole, né? Ele viu que tava meio nervoso.
Ele falou, cara, chega aqui, vamos jogar um Candy Crush, vai. A gente chegou lá, fiquei no celular com ele e tudo. Então, dessas, ele me ajuda muito a desviar a mente, a pensar de um jeito melhor e mais racional. Então, os dois fazem suas partes, cara, muito bem feitas e sempre estão lá para me ajudar. Cara, é sensacional essas duas coisas que você falou. Primeiro, sobre o Thiago, acho que é a impressão de 100% de pessoas que não conhecem ele. Fala, meu, outro dia eu tava ouvindo, eu acho que foi no Velotitar. Eu tava ouvindo um fotógrafo, ele precisava fazer um trampo com o Thiago, fazer algumas fotos pro Thiago. Eu não sei o que que era, mas eu só vi ele comentando assim: Meu Deus, o cara tem uma cara de bravo, como é que eu vou chegar e tirar foto dele? Sim. E aqui dentro eu dei risada, porque eu passei por isso também. Quando eu Aham. comecei a cobrir a NASCAR e esse ano o Thiago se juntou à NASCAR, acho que todo mundo pensa isso, né? Sim. Mas também já ouvi o Rubinho falando, acho que foi em Interlagos, teve aquele toque deles aqui, Aham. o Rubinho falando, o Thiago tem esse jeitão, mas ele tem um coração enorme. Eu acho que isso é exatamente o que você falou agora, né? Quem conhece ele bem, para quem ele mostra esse lado do coração enorme, realmente ajuda bastante. Sim, sim. Eu gosto muito da personalidade dele, que quando ele tá bravo, ele tá muito bravo, mas tipo, muito bravo. Eu não posso encostar que já explode, assim. Então eu fico muito na minha. Só que, cara, ele é sensacional, sabe? Não tenho nem o que falar, sabe? Eu realmente me surpreendi como que a personalidade dele, sabe? E daí, isso que você falou do Rubinho, ele dá algumas dicas, assim, sei lá, algumas técnicas, entre aspas. Por exemplo, você tá lá, você tá correndo, você tá indo bem, você rodou, agora você tem que escalar o pelotão de novo. O que que você pensa dentro do carro? E se o Rubinho te dá algumas dicas nesse sentido, de como manter o foco, a confiança numa corrida, mesmo quando as coisas estão dando errado. Cara, eu acho que eu nunca pensei nisso, eu acho que a gente nunca acabou conversando disso, só que é um negócio que todo mundo vem falando, né? Então, nunca pode perder a cabeça. Então, se você não tá em primeiro que seja, daí você vai lá e roda, cai pra última e tem que escalar, você nunca pode dar o piti e falar, não, nunca mais vou guiar, sei lá o que, vou entrar pro box que acabou minha corrida. Tipo, cara, não, se você gosta do esporte, você tem que passar por esse momento, você vai passar por esse momento. Então, você tem que saber lidar com essa frustração, entendeu? Então, não é sempre, não é que não é sempre, você quase nunca vai ter um dia muito legal no automobilismo. Esse ano eu só tive um, que foi Velocitar. Então, realmente é muito raro os momentos bons e a gente tem que manter a cabeça no lugar, porque só são, a maioria, 99% dos momentos são ruins. Então, é aí que você vê que você realmente gosta do esporte. Quando mesmo tomando pau, mesmo andando lá para trás, mesmo fuçando tudo e não ainda, que você ainda tá lá em cima, ainda persistente e nunca cai o ritmo. Então, é um negócio que não é o Rubinho ou o Thiago que vem falar, mas é todo mundo que vem ajudando, né? Cada piloto novo, você tem que dar essa estrutura para ele. Essa parte da resiliência, cara, isso é batata. Eu gosto muito de ler biografias, então, sendo biografia de esportista, principalmente, eu gosto muito. E tem muita coisa em comum. Todos eles falam da tal da resiliência, né? O Michael Jordan fala, meu, você vê quantos pontos eu fiz, mas você não vê quantas cestas eu errei. E, sei lá, se a gente assiste uma partida de futebol, o cara vai chutar 30, 40 bolas para fora para fazer 2 ou 3 gols. Então, você tá competindo, você não tá sozinho, tem outras pessoas que são tão boas, ou às vezes melhores que você, e isso significa que você não vai ganhar sempre. Tem que ter essa resiliência e também tem que celebrar muito quando você consegue conquistar, porque daí sim é uma conquista bastante merecida, né? Exatamente, igual eu tinha falado, eu fiz a pole no Velocitar, quando acabou, eu falei, cara, podia acabar no final de semana agora, né? Seria tão bom, porque já tá bom agora, eu nem sei o que vai ser a próxima corrida. Tive essas 2 horas de alegria aí, daí foi pra corrida, foi meu melhor resultado, só que você vê que a nossa cabeça é maldosa, né? Minha cabeça. O que eu podia ter pensado, cara, cheguei em terceiro na geral, primeiro na minha, com o Kaká, Bueno e o Thiago Camilo na minha frente, que legal. Mas o que eu pensei é, tipo, cara, não segurei a pole. Que porcaria, que merda. Porra, fiquei maluco, fiquei muito bravo. E
Então, tipo, por um lado foi gostoso que, beleza, primeira vitória na minha categoria, terceiro na geral, se tivesse pódio, eu até pro pódio. Então, por esse lado foi muito legal, só que a gente sempre tem esse lado que fica punindo a gente, que tem que ter, sempre tem que ter. Então, até o Marcelo, o engenheiro, eu gosto muito dele, que ele é muito cabeça, ele é muito pé no chão, muito frio, né? Ele que é o irmão do Mamal. Então, os dois me ajudam muito nisso. Eu fiz a pole, o primeiro rádio do meu pai, o que que eu escuto? Você errou no trecho 3. Daí eu falo pro Marcelo, o Marcelo me manda o áudio. Ah, Tito, legal, tudo, mas você errou no trecho 3. Você vai dar uma olhada lá. Mal, mal. Ah, foi bom, mas faltou um 10 no trecho 3, né? E tipo, cara, você sempre tem que estar buscando, entendeu? Porque às vezes você fala, cara, legal demais, pole. Daí quando você vê, você fez a pole por isso daqui. Se você erra um pouquinho, você já perde a bola. Então, você sempre tem que estar muito em cima, sempre com a cabeça no lugar, para não dar essas emocionadas. Eles me ajudam muito a manter a cabeça no lugar com isso. Eu imagino que se ninguém tivesse te falado nada quando você fosse assistir a sua onboard ou ver sua telemetria, você mesmo ia chegar a essa conclusão e falar: puta, aqui a 3 ficou zoado. É, Você, essa exigência, cara, não tem como num esporte de alto nível desse, num grid como esse, se você não tiver esse nível de exigência, os caras vão te engolir, não tem como, né? sim, não tem jeito, cara. Eu tô no meu primeiro ano de automobilismo, eu tô andando com, igual você falou, o Rubinho, o Thiago Kaká, o Júlio Campos, cara, esses caras, o Casagrande também, eu acho que eles têm mais anos de carro de corrida do que eu tenho de vida, provavelmente o dobro também. Então, cara, é muito bizarro você ver essa discrepância de experiência. Só que também, para mim, eu acho que a melhor escolha que eu fiz esse ano foi ir para NASCAR, porque o que eu tô aprendendo agora eu não ia aprender em nenhuma outra categoria. Isso você pode ter certeza. Eu tenho a melhor referência dos caras que eu sei que são os melhores e da equipe também que eu sei que hoje em dia tá se destacando mais na categoria. Então, no conjunto foi muito forte, né? A gente não poderia estar em uma posição melhor. Cara, sensacional. Bom, você falou que é o seu primeiro ano nos carros de turismo. Imagino que você passou bastante tempo no kart, porque a sua família também é referência no kartismo. E daí não tem como não te perguntar sobre as 500 milhas que vai acontecer agora no final do ano. Vai ter gente muito grande lá, vai ter piloto de Fórmula 1 lá. E você vai correr, vai rolar o time Giafone. Como é que tá isso daí? A gente vai fazer o nosso time, então vai estar eu, o Nick, o meu irmão, o meu pai, o Felipe, e o Thiago Jafone, que é o meu primo. A gente vai estar no mesmo kart aí, dividindo na mesma equipe também do Rubinho, do Dudu e do Fef. Então vai ser muito legal, tá também tá do lado desse piloto de Fórmula 1, vai ter um piloto da NASCAR, provavelmente, eu acho que o Daniel Soares talvez vai estar correndo com a gente. Então, cara, vai ser sensacional. Esse evento também é espetacular. Eu já venho há muito tempo. Ano passado não teve, mas estamos voltando com tudo agora para esse ano. E eu tenho certeza que vai ser uma das melhores, se não vai ser uma das melhores edições de todo o tempo aí. Então, se você dia 20 aí de dezembro tiver de bobeira, vem pra Granja aí que vai ter uma corrida um pouquinho interessante aí no kartismo, beleza? Então, para ficar esperto, só para 20 de dezembro vai ter corrida às 500 milhas, 12 horas, larga 11 da manhã, acaba 11 da noite. Também não precisa ficar as 12 horas lá, que é puxado pra caramba, só que é muito legal acompanhar a corrida inteira. Largou, deu 10 minutos, você não sabe quem tá em primeiro e quem tá em último. É uma loucura, é uma loucura completa. Mas é muito legal, uma das melhores corridas que eu já corri. Bom, é uma loucura completa, como você falou, é uma loucura para quem está acompanhando. Como que é para quem está lá dentro entender o que está acontecendo? E vocês fazem algo, que é uma corrida de 12 horas, vocês fazem alguma estratégia ou a estratégia é sobreviver e no final a gente vê o que dá para É, fazer? tem uma estratégia principal, mas também se não der certo, sobrevive que e seja o que for. Então, mas a gente sempre vem com esse plano, né? Porque tem estratégia, tem tantas paradas de 10 minutos, de 15, de 5, de 6. Então, é um monte de opções que a gente vai vendo, só que corrida, você sabe que nada vai como planejado. Nunca, nada vai como planejado. Mesmo se for, alguma coisa deu errado, entendeu? Então, a gente sempre em tempo real tem que ficar muito atento e muito atento também às regras.
para ver se der algum problema, quando der algum problema, o que, que a gente pode fazer para consertar. Então, é uma corrida mais mental do que de ser rápido e efetivo na pista. Bom, para a gente encerrar, vamos falar agora desse final de semana do NASCAR Brasil aqui. Essa é a grande final. Eu queria que você fizesse um balanço da sua temporada, da sua primeira temporada. Faz um balanço de todo o ano e fala para mim o que você considera o momento mais difícil que você enfrentou e o momento mais legal que você teve até aqui. Cara, eu acho que até agora o momento mais difícil foi em Tarumã. Eu acho que a gente era um dos finais de semana que a gente vinha construindo. Se eu não me engano, foi a terceira ou quarta etapa. A gente vinha nos treinos num ritmo muito legal, sabe? Muito melhor do que a gente estava no começo. Então, só que daí chegou na tomada, eu sabia que eu estava rápido e se eu não me engano, foi a primeira vez que teve aquele esquema de da tomada de tempo ser duas voltas lançadas. E, cara, eu fiquei completamente perdido. Me ferrei completamente, eu acho que isso subiu muito pra cabeça, sabe? Eu fiquei, puta, devastado também e não foi fácil, sabe? Então, esse foi um momento que, cara, me pegou muito, só que também me ajudou pra construir essa mais estratégia ou pegar, entender mais o porquê que eu fui mal para chegar e fazer melhor. Então, aproveitando esse momento ruim, eu acho que me ensinou muito na tomada de tempo e então eu consegui desenvolver para chegar no Velocitar e no mesmo esquema de tomada de tempo fazer a pole. Então, uma coisa construiu a outra e o momento mais feliz, como eu falei, foi a pole no Velocitar, foi a primeira corrida, então não tem nem o que duvidar. Mas espero que tenha mais momentos como esse. A gente vai buscando aí para essa etapa, mas vamos ver no que vai dar, né? Bom, bacana. Obrigado de novo pelo seu tempo, por ter vindo aqui conversar com a gente. Te desejo boa sorte nesse final de semana aqui, a gente vai continuar se falando. E também vou estar com você lá no Granja Viana, você não vai se livrar de mim, a gente passou o ano inteiro aqui junto Larga na meu NASCAR. pé. E lá na Granja Viana eu vou estar junto de você novamente. Obrigado, Tito. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade, viu?